informações sobre Feira de Santana, sobre esse momento que Feira de Santana está passando, momento de chuvas, um assunto frequente aqui no nosso programa, as ruas de Feira de Santana que vem sentindo os impactos de obras que estão sendo realizadas em diversos pontos, as principais reclamações ligadas aos buracos também nas ruas. Sobre esse assunto é que nós conversamos com o Superintendente Municipal de Operações e Manutenção, João Vianney Marval Silva, que fala sobre o planejamento das operações tapa-buraco no bairro distrito da cidade. Bom dia, Vianney. Bom dia, Dilson. Bom dia, equipe, aos ouvintes da Princesa FM. Nós estamos passando, ainda por um período de frequência de chuva atípico. As chuvas começaram a se apresentar no dia 20 de abril e até o momento, até ontem inclusive, nós estamos com ocorrência de chuva e apesar disso, a gente vem fazendo as intervenções tanto na parte de tapa-buraco, na parte do pavimento em paralelo e no pavimento asfáltico da cidade e, quando possível, patrulhamento das estradas vicinais do município. Agora, com essas chuvas, a gente percebe que as ruas mais sofridas são evidentemente as dos bairros, mas a gente percebe que em alguns locais onde foram pavimentadas com asfalto, as chuvas têm castigado muito essas ruas. Qual é digamos assim, o modus operandi para lidar com essas ruas asfaltadas, partindo do pressuposto de que elas podem causar maiores prejuízos, porque já foram asfaltadas, tem que fazer tapa-buraco. Como é que funciona essa operação? Nós temos hoje, tanto na operação rural quanto na urbana, falando especificamente da urbana, nós temos os encarregados e supervisores que fazem essas rotinas de monitoramento, de avaliação. Nessa questão do pavimento asfáltico, há uma frequência de tapa-buraco, porque grande parte da nossa malha asfaltada da cidade, ela já tem entre 15 e 20 anos, especialmente essa faixa. E o asfalto, ele é dimensionado para cerca de 8 anos. Então nós temos uma malha na cidade hoje que está envelhecida. Tem sido feitos trabalhos já há alguns anos de recapeamento de algumas vias, tem sido ampliadas algumas vias em asfalto, mas tem sido feito também um trabalho de rejuvenescimento dessa malha para que a gente possa ter uma condição mais estável nesses segmentos. Como exemplo agora, por exemplo, a Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas é um trecho que tem uma característica de suporte, de resistência muito bom, mas o asfalto já estava envelhecido. Foi feita uma campanha no ano passado de micro-revestimento, que até ficou uma brincadeira que era uma borra de asfalto, mas é uma solução que tem uma eficiência boa nesses casos. E a gente está agora, nós tivemos 1 ou 2 ocorrências pontuais na Getúlio Vargas de buraco, por exemplo. Então, esse trabalho de monitoramento tem que ser feito tapa-buraco, é o imediato, para a gente conseguir dar uma segurança, uma trafegabilidade, mas esse monitoramento dos trechos mais críticos para recapeamento, para as intervenções, está sendo feito pelas equipes. Você fala de 8 anos, né? Agora eu vou citar um caso aqui de uma rua, de um bairro, uma parte do bairro que foi ainda pavimentado por Cobé Martins da Silva Pai. O trecho Santa Mônica que vai aqui da rua São Domingos até mais ou menos ali aquela parte das Torres Gêmeas, de lá para cá, toda aquela área ali foi asfaltada por Cobé. E até hoje, claro, o asfalto já está precisando, algumas ruas já foram recapeadas, aquelas principais corredores foram recapeadas, né? No sentido anel de contorno, mas as transversais, a maioria não foi recapeada, já está precisando. Por exemplo, a Cosme Damião. Falar na Cosme Damião, eu até conversei pessoalmente com o prefeito, tinha 2 buracões lá. Não sei se foi a prefeitura ou a Embasa consertou. O outro, os moradores até botaram um galho de árvore muito grande, depois alguém foi lá e colocou um barro, mas o buraco está lá, junto também a 2 torres que tem, não me lembro do meio das torres, na rua Cosme Damião. Anote isso aí, porque já estão 2 buracões, né? Só tinham 3, um taparam, ficaram 2, botaram barro, o barro já foi embora, e junto do barro já uma outra cratera, ou seja, a água vai tomando conta. Agora eu não sei se ali foi problema, salvo melhor engano, obra mal feita da Embasa. Porque ali foi feito um trabalho de esgotamento e que sempre estava dando manutenção, mas dessa vez a coisa está pior.
Mas eu pergunto a você o seguinte, como justifica então? Você disse que o asfalto vai para 8 anos. E um asfalto de mais de 30 anos? Aí é uma condição específica, como o senhor falou, as vias principais que têm maior fluxo, elas foram recapeadas porque a degradação é maior. O asfalto, depois de 8 anos, ele perde a característica elástica dele. Então, quando você não tem um fluxo de veículos intenso nessa via, ele tem uma resistência um pouco mais longa em virtude de um baixo tráfego que tem naquela via, de veículos com menor carga. Então, veículos de maior intensidade de tráfego, ele é mais suscetível e esse dano se apresenta de forma mais recente. É por essa situação que essas transversais duram mais do que essas principais. E qual é o bairro hoje de maior problema para a sua secretaria, Vianney? No que diz respeito à questão de pavimentação, de buracos, de chuvas, etc. Nós temos uma situação hoje, a Baraunas tem um problema frequente, inclusive no plano de drenagem que o município está fazendo com a Escola Politécnica da UFBA. É um bairro que está tendo uma atenção especial nas análises, nos estudos de drenagem. Essa situação da drenagem da Baraúna, ela impacta diretamente na condição do pavimento. Então é um bairro que está com a condição de pavimento bem comprometido. Foi feito um recapeamento no ano passado em várias ruas do bairro, mas várias ruas ficaram impossibilitadas de intervenção em virtude dessa ocorrência constante de água e do dano. Como também a gente tem ali o entorno da Lagoa Grande, que é a Rocinha, Casebe, que a gente tem um efeito frequente de a água aflorada, a questão dos pavimentos totalmente danificados, e a gente às vezes fica impossibilitado de atuar diretamente nesses pontos. Então, a gente já teve reuniões com a Condé, eles estão fazendo o avanço nos estudos da região, conclusão do esgotamento, da drenagem, para que aí possam ser feitas as intervenções de pavimentação. Então, hoje esses bairros têm uma maior frequência, inclusive de 156, que é o Fala Feira, que a gente recebe as reclamações dos munícipes. A gente tem uma frequência muito grande, especialmente nesses dois bairros. Bom, ali você falou da Lagoa Grande, porque ali deságua tanto Casebe como o próprio bairro de Santo Antônio dos Prazeres e região. Né? Hoje, como é que está aquela situação ali? Qual é a previsão que o governo dá para resolver aquele problema? Vocês têm contactado com a Condé nesse sentido, não? Isso, até tivemos uma reunião no mês passado, teve alguma tratativa, fizemos uma visita no local, eles estão fazendo, a obra é feita lá em etapas, né? Eles estão executando uma etapa agora, inclusive aquela situação da São Roque, que eles estão fazendo as ligações de esgotamento sanitário, fazendo as recomposições de pavimento que tem gerado um transtorno ali, mas são intervenções que estão sendo feitas no avanço do esgotamento sanitário. Tem algumas intervenções posteriores referente à infraestrutura em geral, que envolve pavimentação, drenagem. A gente está buscando essa interface com eles para entender e para buscar acelerar essas intervenções. O prefeito, inclusive, já esteve em contato com o presidente da Condé também, em nível institucional, tratando dessa situação, para que a gente possa ter aquela situação resolvida o mais breve possível. O acesso que tem ali na Santa Mônica 2, que vai para o Atacadão, é Atacadão, não é? É. Meu amigo, eu passei ali algumas vezes, tem uma cidade que eu tenho uma oficina ali perto, e vejo que é uma situação complicada. A informação que eu tive é que aquela via foi asfaltada pela própria empresa, não é? E a partir daí, a manutenção dela é da empresa ou da prefeitura? Não, a mesma situação. O acesso rodoviário dele da BR-116, eles fazem e cedem à Via Bahia. A prefeitura, para a liberação do empreendimento, ela coloca condicionantes. Uma das condicionantes foi a pavimentação daquela via. A empresa executou e aí passa para o município. O problema daquele trecho é que está ficando uma área encharcada e aí o pavimento não está suportando pela condição de saturação constante. A gente já está fazendo o estudo agora, até teve uma reunião com a Via Bahia, sobre a drenagem que vem ali da antiga FEBO, da faculdade hoje. Tem uma travessia que precisa ser feita de drenagem e precisa ser canalizada uma rede que vai chegar até a Lagoa Salgada. Já estamos fazendo esses estudos, até já pedimos à Politécnica também, que ali é a Bacia do Subaé, que faça uma análise daquela situação, para que a gente possa já tomar as providências. Mas na condição de momento, aquela via hoje,
a gente não tem como manter aquele pavimento por uma condição constante de saturação. Está junto à lagoa, né? Exatamente. E aí a altura ficou praticamente nivelada com aquele trecho encharcado, o terreno lateral também é todo encharcado, e aí fica saturado o pavimento, não suporta. E tecnicamente seria uma elevação do leito da rua? Do grade da pista, teria que fazer um reforço disso e, obviamente, criar a condição do escoamento dessa água do terreno lateral, essa água que vem desde a 324, ter o Mas ali uma escoamento região para a lagoa. baixa, ela drenaria para onde essa água? Para a lagoa. Ela consegue ter cota para o trecho interno da lagoa, ela consegue. Então precisa ser conduzida essa água e a elevação desse grade é uma coisa que é necessária, você elevando a cota da pista para que ela não sofra tanto esses efeitos do lençol freático ali. Bom, agora com relação às novas avenidas que foram, por exemplo, a Fraga Maia, por exemplo, que está aquela beleza, a Francisco... A Fagundes Filho ali, Francisco Fagundes Filho. As demais, né, Miro? Você que também trafega por aquela região. Eu sou péssimo por nome de ruas, né? Como estão as obras de infraestrutura? Porque a avenida está bonita. Né? Aí, como você disse, você constrói uma rua, a pavimenta, mas de repente ela tem problema de escoamento de água. E aquelas obras que estão sendo feitas ali, que vão até a universidade, né? Ali tem duas, uma é a Fraga Maia, né? Que termina lá na Francisco Dias. Na Rubem Francisco Dias, Sim. que é a antiga Estrada Papagaio. Teve uma requalificação da Universitária, que é a Rua da Delba, e a Fagundes Filho, que chega na frente da UFS, que vai encaixar na futura marginal do viaduto, que vai ser feito ali. Isso, aí eu pergunto a você o seguinte, como está a questão de drenagem daquelas ruas? Porque com as obras que estão sendo feitas ali no final da universidade, que as águas vão todas serem drenadas para as lagoas ali perto aquele bairro ali, é o Novo Horizonte. Eu pergunto, isso já foi feito com planejamento para que não tenhamos problema, porque ali são ruas também que têm um problema de abaixamento. Sim. Todas essas intervenções que estão sendo projetadas já há algum tempo no município, elas já consideram vinculado à infraestrutura geral da pavimento, calçada, a drenagem. A Rubem Francisco tem uma rede que nasce na própria universitária e ela vem todo o percurso da Rubem Francisco até chegar ao Parque Linear do Papagaio, ali já próximo à própria Rubem Francisco. Faculdade Católica. A Faculdade Católica. Então, tem uma drenagem que percorre toda aquela extensão da avenida. E a Fagundes Filho, que é essa rua que foi feita para a UFES, ela também tem uma drenagem que vai conduzindo até aquele córrego que vem desde a do Novo Horizonte. Então, todos esses projetos já contemplam a drenagem completa de toda a plataforma da via, a ciclovia, as calçadas. Então, os projetos já levam em consideração essa situação, sim. A gente fala isso pela nossa preocupação, porque aquele bairro ali está sendo, aquela região de Papagaio, está sendo o boom, diríamos assim, habitacional de Feira de Santana. Né? Os condomínios, para que a gente não caia no mesmo, Feira de Santana não caia no mesmo equívoco da Artemia Pires, que está ali o gargalo, e aquela quantidade, eu sei lá, são dezenas de condomínios que estão sendo construídos por ali. A pergunta que eu faço a você, as empresas construtoras, elas têm a obrigação de entregar aqueles equipamentos com esgoto, com tudo funcionando, ou ela apenas deixa o problema para a prefeitura? Não, com relação a esgoto... Eu digo saneamento de um modo geral. Quando eu falando saneamento, mas a Embasa que tem a concessionária. Mas você faz um condomínio, se você construir um condomínio e não tiver essa infraestrutura planejada para conectar com as redes de esgoto e água do município, o problema virá mais adiante. Como tem sido o planejamento da prefeitura em relação a esses condomínios que estão surgindo na cidade? A SEDU, quando faz autorização de um empreendimento, né? Sérgio Carneiro tem mais profundidade de falar do que eu, mas a SEDU, quando vai fazer a aprovação, ele leva em consideração todas essas situações. A questão do acesso do empreendimento, a questão da aprovação da Embasa com relação, seja o abastecimento de água, esgoto, caso tenha rede, se não houver rede, que ela faça uma estação de tratamento específica do empreendimento. Isso tudo é levado em consideração para a aprovação do empreendimento, sim. Se não tiver rede, não funciona. Ou então ela faz a sua rede ela de faz água. Uma estação de tratamento. De tratamento de água. Não, de esgoto. A água faz a extensão da rede. A Embasa faz isso sem muita complicação. Mas ela tem que fazer esse tratamento de esgoto. De esgoto. O esgoto tem sim. Inclusive, naquele Parque Linear do Papagaio,
aqueles empreendimentos que ficam laterais, todos eles possuem as suas estações de tratamento de esgoto específicas que fazem o lançamento da água já tratada com a condição biológica adequada já naquele parque. Muito bem. Miro, pois não. Aí eu vou, inclusive, não, só permita primeiro bom dia para você. E aí eu entro exatamente porque houve inclusive uma demanda, né, eu diria que até um litígio praticamente entre a própria Secretaria de Meio Ambiente com a própria Embasa, salvo engano naquele momento, com relação aqui ao bairro do Sim, um litígio porque a própria Embasa não estava fazendo, chamada ETS, né, que é essa estação de tratamento, né, devidamente para fazer exatamente biologicamente o deságue nos canais, nas lagoas, enfim, como é preconizado. Esse problema foi resolvido, essa relação, né, porque, por exemplo, lá no Papagaio agora tem, salvo engano, 8 condomínios, 6 condomínios para ser entregues. Tem inclusive aquele Jardim Europa também que está sendo entregue, que ali vai fazer toda uma conversão exatamente para essa rede aí que você está falando, não é isso? Isso. E esses problemas foram resolvidos? Como é que está essa relação? Se você tiver de informações, inclusive. Essa situação a gente não se envolve diretamente, né? Nós temos uma relação com a Embasa hoje que diz respeito à questão das recomposições das ligações de água e esgoto deles. Hoje a Soma tem a competência de aprovar todas as ligações domiciliares de água e esgoto, todas as intervenções da Embasa, para que a gente garanta que problemas de uma intervenção que foi feita, que gere um buraco, que gere um transtorno na via, nós hoje temos um monitoramento, nós aprovamos e acompanhamos a Embasa nisso. Essa renovação do contrato que se deu ano passado, se eu não estou enganado, da concessão, foi feito esse ajuste de conduta, vamos dizer, em que definiu essa situação. A prefeitura tem uma relação mais direta, o contrato colocou parâmetros mais objetivos, inclusive com a agência reguladora, que é presidida por Marcos Carvalhal, que faz a gestão da agência reguladora e faz esse controle de tudo. Então o contrato tratou de forma mais específica disso, criou relações mais objetivas e hoje de fato a Embasa está se aproximando mais, nós temos reuniões constantes, tratativas constantes, a resolução dos problemas tem sido mais rápida, realmente melhorou essa situação. Olha, Vianney, nós temos aí o Frei Monteiro, tem uma pergunta aqui para você, ele está mandando áudio aqui para a gente ouvir. Vamos lá, Frei Monteiro, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Ô Ana, aquela área ali do Atacadão, ali impropriamente foi construído aquele edifício dentro de uma área que com certeza era da lagoa. Não sei como foi permitido aquilo. Estou dizendo não sei porque eu acompanhei e não quero entrar nesta discussão agora. Acompanhei com apreensão. Bom, ali o problema é este. O que se tomou das águas, as águas cobram futuramente e encarecem depois os trabalhos para uma manutenção. Outro ponto, aquela passagem, a drenagem da Lagoa do Subaé, do bairro Subaé para o Parque Lagoa do Subaé, aquela drenagem sob a 324, ali é um problemão. Eu passo muito ali, verifico. Nós ainda vamos ter problemas sérios ali porque aquela drenagem não é suficiente, parece que está obstruída. Se percebe a água saindo do lado, não se percebe na outra parte, entrando, aliás, de um lado e não se percebe saindo do outro. E se isso estiver ocorrendo, eu já avisei há muito tempo, isso vai ser um problemão futuro. Está aí o problema da agressão ambiental, que cobra depois, traz os seus custos altos e, às vezes, quase insanáveis. Essa situação da colocação do empreendimento, a SEDU faz a análise, o empreendimento daquele porte, ele tem autorização da Secretaria de Meio Ambiente do município, tem autorização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, então parâmetros foram seguidos, estudos foram feitos e aí a colocação não me cabe, na verdade, questionar, houve um estudo para isso.
A questão da via, realmente, aquele trecho tem a complicação, não há um fluxo constante, como eu falei, daquele trecho da antiga Febo, que há um fluxo de água. Hoje a água não tem uma rede que canalize ela e leve para a lagoa. Ela gera um acúmulo de água naquela região, gera uma complicação que gera o comprometimento do... Ela chega a cobrir a malha asfáltica? Não, ela não cobre, porque a pista tem uma declividade, então ela tem um escoamento, mas o pavimento é saturado constantemente. Então, num período como esse, o pavimento está sempre saturado, aí perde resistência e aí com o tráfego ele vai degradando. Então, é uma situação E aí seria um problema da Via Bahia? Não, aquele trecho específico não. Aquele trecho a empresa fez como contrapartida ao município da implantação do empreendimento. Então, ela entregou ao município. Cabe ao município fazer a manutenção. Muito bem. Fernando, tem uma pergunta também para Vianney. Alguns pontos aqui. Bom dia, ao Vianney. É bom tê-lo aqui conosco. Sabe, quando a gente fala desse assunto, sempre aparecem muitas mensagens, né, de ouvintes fazendo solicitações e também querendo saber informações. Aqui a gente tem uma mensagem do Aelson. Ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte: pede para eles darem uma passada na rua Tomé de Souza, no final, chegando no anel de contorno. Tem previsão de obras por ali? Aquele trecho da Tomé de Souza, ele tem uma presença constante de água servida associada ao lençol freático elevado naquela região. A gente já fez um estudo preliminar, a condição do tempo não é propícia. A gente está pensando em fazer umas passagens molhadas, umas intervenções em concreto em todos os cruzamentos, para que a água tenha um escoamento sem danificar, né, superficial, e fazer o reforço daquele paralelo e fazer a pavimentação. Então já estamos com esse estudo elaborado, ali é a solução que precisa ser feita, são essas intervenções com concreto nos cruzamentos, mas aí o tempo firmando a gente vai começar a se estruturar para intervir ali. Bom, teve ouvinte que ligou aqui também, se identificou, Ana? João, ouvinte João, fala o seguinte, ele pergunta ali na região da Transnordestina, as transversais, na verdade, né, entre o posto Trevo e o posto Radial, região ali da Cidade Nova, né, perto ali da própria Passarela também, tudo. O pessoal reclama de buracos naquelas vias ali. Ali também deve ser contemplado com operação tapa-buraco, algo do tipo? Vai. Ali tem um problema de drenagem naquela lateral, também, né, que tinha um restaurante grande ali. Ela tem um problema de drenagem que a gente já está estudando. E aquele ponto especificamente vai ter um viaduto também previsto na obra de duplicação. A duplicação que está vindo da 116, tem um viaduto previsto na frente da UFS e tem o viaduto previsto ali naquele ponto. Então ali vai ter uma intervenção grande. A gente já está em contato com a concessionária que está executando a obra para avaliar o impacto da intervenção deles, para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Nesse caso, a passarela deixa de existir? Não, naquele ponto, na passarela não, porque ali já é duplicado, mas ali o que ele prevê em vez de ter o retorno em nível, sim, ele vai fazer um viaduto em que a pista, a pista principal nordestina, ela é uma passagem superior e o tráfego urbano passa em nível. Ali são dois viadutos, não entendi bem. O engenheiro mesmo nos falou aqui, ele até deu aqui um ponto de vista, ele disse, olha, a situação, vocês que são da área, né? Mas aí eu ouvi, foi um engenheiro, né? Engenheiro Mendes, você conhece, né? Sim, sim. Ele disse, a solução mais barata e mais eficiente ali seria uma passagem subterrânea, para poder você ter acesso à universidade e acesso ao bairro Novo Horizonte, porque o Novo Horizonte vai ter acesso por uma via marginal, né? Lateral, do lado da parte baixa. Porque não teria. Você para ir para o Novo Horizonte tem que fazer retorno depois, lá mais ou menos sabe onde o retorno? Ali onde fica Bradesco, né? A Fundação Bradesco. Fundação Bradesco. Só tem retorno ali, são 5 ou 6 quilômetros ou mais, não é verdade? Então, aí o gerente disse, olha, porque obra para gastar dinheiro é bonito, que a obra é visível, viadutos, o complexo viaduto, quando seria mais fácil, porque ali tem nível, inclusive, para escoamento de água, para lagoa, seria uma passagem de nível subterrânea e não precisaríamos de ter tanto viaduto, tanto teria acesso para a universidade, como teria acesso, a exemplo do que acontece ali em Salvador, com o shopping, deixa-me ver, o Shopping Salvador. Sim, né? sim. O Shopping Salvador. Um complexozinho ali. Complexo, né? Todo de passagens subterrâneas. Não haveria necessidade de fazer 2 viadutos ali, segundo o engenheiro Mendes. Qual a sua opinião, Vianney?
Não, é uma obra de arte especial, seja passagem superior ou uma trincheira, um túnel, a condição é a mesma. A questão é que uma trincheira, ela tem um custo maior. Como ali o conceito do DENIT é a estrada rural, é um trecho rodoviário. Então, por exemplo, por que na cidade foram feitas as trincheiras? Porque o impacto urbanístico para o pedestre, para o ciclista, ele fica no nível, é o carro que vai para o inferior. Naquele trecho lá, como o conceito é rodoviário, o carro vai passar por cima. Quem vai passar pela cidade, ele vai passar por cima e a cidade faz o trecho inferior. Com uma ligação da Senador Quintino com o Ney São Paulo. O conceito dos viadutos, ele é idêntico ali. O problema do viaduto da Senador Quintino com o Ney São Paulo é que você tem aquelas outras vias que geram um fluxo um pouco mais intenso. Mas, conceitualmente, o viaduto que vai ser feito ali na UFES e ali no ginásio do Oyama é exatamente igual aos viadutos que a Via Bahia fez na Senador Quintino com o Ney São Paulo. E eu pergunto, eles têm previsão de quando... Porque, veja bem, a duplicação está praticamente concluída, até ali. Até ali. Não é? Pequenos detalhes. Né? Talvez até mais de sinalização do que praticamente estão construindo também ali, parece que um alargamento da pista, né? Alargar a pista. Isso. Um negócio legal. Barreira New Jersey, mas ali falta só aquele acesso para o bairro Novo Horizonte. E vamos ter seguramente ali um novo travamento com a construção dos viadutos, né? Travamento de trânsito, né? Até se construir aquilo. Há um comprometimento, mas assim, como o viaduto ele basicamente vai ser feito naquele canteiro, com alguns alargamentos, algumas situações, a condição de tráfego é natural, tem um comprometimento, mas vai garantir uma fluidez, não deve comprometer tanto não. Tem mais pergunta aí, Fernando? Tem mais uns 3 pontos para a gente tocar aqui. Ouvinte liga também perguntando a respeito da Rua do Sossego, no Sim. Ele diz que no meio da rua não tem calçamento, tem mais à frente e mais atrás onde há empreendimento. Se há previsão de fazer essa interligação, até porque nesse meio o pessoal reclama que quando chove, né, o pessoal enfrenta problemas com lama, buracos também, naturalmente porque não há o pavimento asfáltico ali nem calçamento. O prefeito já solicitou que a gente fizesse essa avaliação. A gente fez uma campanha de tapa-buraco mais próximo, vamos intervir. Essa condição do pavimento, os empreendimentos, como eu falei, quando a SEDU aprova o empreendimento, é sempre colocado uma contrapartida do empreendimento para aprovação. É a pavimentação de uma rua, é alguma infraestrutura próxima. Então, foi feito os segmentos pelos empreendimentos, falta um. Já está alçado, né? A prefeitura está fazendo agora, algumas obras de pavimentação estão paralisadas, porque os preços subiram muito, está tendo alguns reequilíbrios, né? Alguns aditivos de reequilíbrio. Algumas outras situações estão sendo tratadas e nós já estamos com esse trecho mapeado para quando tiver contrato para essas intervenções a gente possa fazer essa recomposição e garantir todo o trecho. Estamos conversando com o superintendente Vianney, é o João Vianney, é o nosso superintendente de obras de Feira de Santana, no oferecimento de Toda Hora Distribuidora. O cimento mais barato em Feira de Santana é Toda Hora Distribuidora, tudo em 4 vezes sem juros. O endereço do cimento mais barato é Toda Hora Distribuidora, BR-324, ao lado da Salamital, próximo ao Parque de Exposições. 3221-1723, zap 999419881, Avenida de Contorno, ao lado do Los Pampas, 31990040, zap 98125-1716. Também no oferecimento de Rodiseg, comando de Etevaldo Miranda, seguros é com a Rodiseg. Farmácia Brito, a hora é agora. Promoção Sorte na Garagem. A cada R$100 em compra você pode concorrer a um Jeep Compass 2 Renegades. Escritório Informática na Bahia Papelaria, que anuncia, são 7h58 para Bahia Papelaria. E aqui você encontra tudo que precisa com o melhor preço, atendimento especializado, pagamento facilitado, papéis especiais, quadros organizadores, canetas, teclados, mouse, impressoras, fone de ouvido e muito mais. Compre pelo site bahiapapelaria.com.br, pelo WhatsApp 998300115, Bahia Papelaria, Senhor dos Passos, Getúlio Vargas. E a novidade agora é a Nissan Frontier, meu amigo, que você compra para pagar a primeira parcela no ano que vem, ou taxa de 0,99. Na Jade, garante até 100% da tabela FIP no seu usado.
E lembrar que a Nissan Frontier tem entrega na hora. Você compra e sai com o seu carro, Miro. A Nissan Frontier, porque hoje as caminhonetes desse porte tem que marcar a data de entrega, tá na fila. Mas a Jade garante a entrega na hora da sua Nissan. Vou planejar Frontier. a compra. Como é que é? Vou planejar a compra. Planeja a compra, Miro. Na hora que você entrar na Nissan, você fica viciado, meu amigo. Pronto. Você já viu o cara que é viciado em cachaça? Sim, sim. É a mesma coisa de viciar em Frontier, viu? Trata-se de vícios, né? É? Trata-se de vícios, né? Pois é, amigo. Você fica viciado. No dia... Até o cheirinho do carro, quando você entra, é tudo diferente, viu, amigo? Por falar em Nissan Frontier, quem manda a mensagem aqui pra gente é o nosso querido amigo Henrique, do Grupo Itadil, e ele fala a respeito do viaduto da Fraga Maia, né? Tirou até uma foto, tava no trânsito aqui parado, tirou uma foto e falou: obra do viaduto da Fraga Maia todo vapor. Tem gente de domingo a domingo. Transtorno hoje é temporário, para alegria permanente. Parabéns à prefeitura, parabenizando aí pelo andamento da obra. E aí, a gente pega do ponto positivo, nem tudo é ponto negativo, mas também a gente tem também. Aquela região ali, eu não sei se isso está previsto na própria obra do viaduto ou não. Aquela região nas proximidades do viaduto, sobretudo no lado da Maré-Quitéria, é uma região que há algum tempo as pessoas enfrentam problemas com alagamentos quando há chuva, né? Junta muita água ali, a questão do perigo com a aquaplanagem e tudo mais. Deve ser feito algo nesse sentido da drenagem naquelas proximidades do viaduto do lado da Maré-Quitéria, Vanei? No viaduto já existiam nas laterais, até nas entradas dos viadutos, nos ataques, você tem umas drenagens ali, umas captações. O trecho realmente à frente tem um acúmulo de água. Isso está sendo estudado, como eu falei antes, a prefeitura está elaborando o plano de drenagem, o manejo de águas pluviais do município, e isso está sendo um estudo amplo na cidade, discutindo as bacias. Nós estamos monitorando e nos estudos estão sendo contemplados isso. Ali uma situação de microdrenagem, que já está realmente mapeada. Existe um estudo da Maré-Quitéria de requalificação daquele canteiro central, adequação dos canteiros laterais. Esse estudo, quando ele for implementado, né, quando a questão orçamentária permitir, vão ser adequados essas situações de drenagem. Miro, tem uma pergunta também, mas eu queria só ressaltar aqui, parabenizar você, Vianney, pelo conhecimento da cidade. Verdade. Não é? Pelo seu conhecimento da cidade. Fala as né? ruas aqui, já sabe Né? do que se trata. Realmente. Tá rodando um bocado, viu? Não é? Hein? O João tá rodando um bocado. Porque as obras do BRT deixaram ele aí com esse fio de cabelo branco aí logo no início. Não, Depois a drenagem lá do centro de abastecimento, aquele setor também ali, complicou um bocado pra ele, que o João já vem aí puxando Primeiro a cidade é grande, a cidade é complicada, e você, para entrar no setor público e conhecer a cidade de ponta a ponta, os problemas da cidade. Aliás, o antecessor dele conhecia muito, mas eu diria que era mais difícil até falar com o Pinheiro, porque Pinheiro não era muito de falar, da mídia. Mas o secretário, até porque quando você está num cargo público e sempre você precisa fazer essa prestação de contas à sociedade. Mas, Miro, antes de você falar na sua pergunta, está de volta a melhor promoção do plano de saúde para você que possui mais de 59 anos. Que idade você tem, Miro? 48. Essa aqui é mais de 59, viu? Então você está perto. É a promoção Melhor Idade da União Médica. Planos a partir de R$740, né? Para quem tem mais de 59 anos em diante, a partir de R$740, com um ano de atendimento pré-hospitalar Vitalmed grátis. Ligue 7536032266 ou busque um dos nossos corretores parceiros União Médica, com você em todos os momentos. É com você, Miro. Já passei no WhatsApp do João com relação à Rua Miguel Souza, no bairro da Mangabeira. Inclusive, o ouvinte mandou, João, com o CEP. Tá certo? Procurar saber dessa rua que ficou, o ouvinte Adriano, que ficou sem esse pavimento nesse devido local. Eu vou fazer duas perguntas para você primeiro. A Sérgio Carneiro é competência do município? Eu falo nessa questão de Itaporã, porque existiu aquela conversa com relação ao que seria uma BA, mas assim, está no perímetro urbano, situando do aeroporto para a Avenida de Contorno, né? O da Avenida de Contorno para o aeroporto, totalmente dentro do bairro Santo Antônio. E nesse momento, claro, precisou de algumas intervenções no início do ano, só me engano, mas nesse momento tem muitos locais que estão totalmente comprometidos. O Dilson tem passado por lá
Mas se você observar a entrada da Rua Quito, se você observar naquele setor ali que compreende a entrada para o Santo Antônio, no próximo posto de combustíveis, e alguns outros pontos do início da rua, ela tem sido realmente comprometedores com relação ao buraco. A prefeitura não pode fazer nenhum tipo de intervenção naquele setor? Essa é uma pergunta, né? E se você puder responder logo. E a outra é o seguinte: nós estamos com a construção dos viadutos. Esse daqui já está tendo o processo de trafegabilidade que nós estamos acompanhando, né? Claro, aí eu gostaria que o senhor colocasse com relação a pavimentos laterais e por baixo também do próprio viaduto, né? E do outro viaduto está dentro do prazo para entrega para o tráfego pelo menos superior e inferior. Inclusive ontem tivemos aquele problema com relação à questão do semáforo quebrado, que travou o local ali e as pessoas ficou sem poder trafegar. Quem conhece um pouco da cidade, passa por dentro do Feira 5, vai embora, eu vou no outro ponto dessa Zé Falcão, vai sair cá na frente, enfim, né? Qual é o prazo que se tem com relação aí também essa questão do outro viaduto, Getúlio, Maria Quitéria com a Fraga Maia? Com relação a Sérgio Carneiro, de fato se refere a uma BA, né, uma rodovia estadual, mas a prefeitura já fez uma intervenção no início do ano, fez uma recuperação pontual lá. Tem alguns pontos lá que o dano do pavimento recorrente é devido à água servida que é lançada no pavimento, né? Água corrente. Inclusive e aí até de posto de lavagem tem, inclusive. Isso. Então o dano do pavimento é constante, tem alguns pontos mais críticos, mas a gente vem fazendo intervenções, inclusive 2 semanas atrás a gente interviu no local que estava mais crítico, mas a gente faz sim campanhas constantes lá. Com relação aos viadutos, as pistas laterais, está se fazendo as adequações dos canteiros, né? Tem uma parte de drenagem que a gente está tendo que fazer. Já existiam algumas caixas ali, tem uma rede que nasce no viaduto e vai para a Lagoa Salgada. Já estão sendo feitas as caixas, essas captações no Danoide, o Chico Pinto. Já estão sendo feitas essas adequações para viabilizar a pavimentação e liberação. Mas aí o cronograma eu não estou exatamente com a data, mas está acontecendo a obra, o tempo está ajudando agora, esses dias perto da chuva de ontem, a gente está conseguindo trabalhar. No da Fraga Maia, o cronograma é a segunda quinzena de setembro, é o cronograma que está previsto para ela. A chuva, nessa parte da terra armada especificamente, ela compromete. Nas demolições da estrutura antiga, porque o que acontece? Você faz a demolição da estrutura existente para poder concretar com a estrutura total agora, né? Já que tem um deslocamento da barreira de concreto e tudo isso. Então o cronograma está aí, a gente acredita que o tempo não vai comprometer tanto e a gente acredita que na segunda quinzena de setembro agora já libera para o tráfego, assim como o da Noite Cerqueira. Fernando. Bom, a gente tem também aquele trecho do Campo Limpo ali atrás do Senai, que a rua Jorge Cerqueira Mascarenhas, há essa reclamação também de água empoçada sempre que chove, outro problema antigo também, né? Toda vez que chove ali, parte dessa rua, boa parte da rua Jorge Cerqueira Mascarenhas fica até meio que quase coberta pela água mesmo. É algo que também está no cronograma, verificar aquela situação? No plano de drenagem, o Campo Limpo, ele é um dos pontos críticos, porque o Campo Limpo tem uma recorrência de chuva. Ele uma área, é um campo, é um plano, mas ele tem vários pontos de acúmulo de água. A gente, inclusive, tem reclamações constantes de alguns moradores que tem, quando chove, a casa fica com água, né? Tem essa recorrência. A gente já está no estudo previsto isso. No estudo da bacia, o Campo Limpo, ele tem uma parte que vai para a influência do Pojuca, uma parte que vem para a influência do Jacuípe. Existe uma rede que conduz até a Lagoa do Geladinho, que vai para aquele trecho ali do Prato Raso, que vai ter que ser revertida e revista essa rede toda. Mas no plano de drenagem, isso já está presente e já está sendo discutido e estudado. Ana Paula, temos aí uma pergunta do ouvinte, não é isso? Tem um áudio aqui. O áudio aqui para a gente, no nosso Bom Dia Feira. Bom dia a todos da bancada, Edilson Barbosa. Meu nome é Marcos Rodrigues de Oliveira, moro no Jardim Sucupira, ali na Rua dos Orixás, número 114. Eu queria que o secretário, por gentileza, fizesse algo pela nossa rua. É o único pedaço do Jardim Sucupira que não é pavimentado, entendeu? E ali quando chove é um lamaçal, para as crianças irem para a escola é uma dificuldade.
a gente chega em casa todo enlameado e é o único lugar do Jardim Sucupira que não é pavimentado é essa rua. Nós pagamos impostos e merecemos o respeito da prefeitura. Com todo respeito, secretário, faça alguma coisa por nós, por gentileza. A Secretaria de Planejamento, ela faz tem uma interface com a Soma, óbvio, mas a Secretaria de Planejamento faz os estudos e as definições dos trechos que vão ser pavimentados. A gente, esse ano, claramente está com comprometimento da capacidade de execução, seja pela questão orçamentária, seja porque os contratos que estavam em andamento estão exigindo reequilíbrio financeiro, né? Porque os insumos subiram muito, o cimento subiu muito, o paralelepípedo subiu muito, então está sendo feito todo esse estudo de impacto, mas a gente vai retomar em breve isso e eu já vou passar para o planejamento esse trecho também. Secretário, ou melhor, Superintendente Pianei, muito obrigado pela sua presença. Se a gente tivesse mais tempo, aqui vai 10 programas, certo? Porque é um assunto muito interessante para a cidade, mas foi bom a sua presença aqui, viu? Agradecemos. Adilson, muito obrigado aqui pela atenção. Reforçar, nós da Soma, estamos com as equipes no campo atuando, estamos com os técnicos definindo as intervenções, mapeando o que é mais crítico para a cidade, passando as demandas. A gente sabe que essa frequência de chuva gera os transtornos, né? Naturalmente gera os transtornos, mas nós estamos atuando para resolver da forma mais breve possível. Obrigado. Bom dia. E agora nós vamos ao comentário de